No vídeo de hoje vamos falar o que estava por trás da ditadura civil-militar no contexto geopolítico e como os Estados Unidos estavam atuando para o golpe de Estado. Por que Jânio? Por que João? O que estavam armando caso João Goulart não saísse do poder? Quem era realmente os donos da pátria? Como os Estados Unidos influenciou tudo isso nesse vídeo e muito mais. Então, segue aqui, que hoje você aprende o outro lado da história. Ditadura civil-militar. A ditadura começou em 1964 e foi até 1985. Só que o problema vem muito antes disso. Muito mesmo. E para dizermos sobre isso, devemos voltar na história e entender o que estava acontecendo no mundo naquela época. Estávamos passando pela Guerra Fria, que foi de 1947 a 1991. E o que imperava nessa Guerra Fria? Será mesmo que era a busca pela tecnologia, o mundo bipolar e o desenvolvimento de qual seria apenas o melhor? Não, eu gosto de chamar a Guerra Fria como Guerra Fria Sangrenta, onde foi uma guerra silenciosa, por isso fria. Existem duas coisas importantes para, antes de falarmos abertamente desse tema, entendermos. A primeira são as narrativas. Não aprendemos a história pela história, mas sim pela parte ganhadora, pela parte em que vende a sua posição e que é comprada pela sociedade. Por isso é muito importante termos a ótica crítica quando observamos isso. Não quero que você apenas acredite em mim, quero que você retenha a informação e reflita. Claro, neste vídeo houve muitas pesquisas e que ainda nem se terminaram, porque quantas coisas ainda estão entre as entrelinhas para serem descobertas. Aqui eu trago a minha análise a partir de tudo isso, mas o principal é você observar isto e também, por sua vez, instigar a sua análise, a sua pesquisa. Agora, de maneira geopolítica, o que é geopolítica? Política global. Vejamos que meros peões não são somente pessoas, mas também países, cada um com a sua função, certo? Ok. Os Estados Unidos sempre entram como o salvador da pátria e tantas outras coisas. O fundador da ONU, Nações Unidas, o que não se reverbera na verdade. Vejamos ao contrário, pois não é isso. O quanto de impulso negativo ele teve que injetar no mundo para que ele tenha esta posição na sociedade. Muito. E a Guerra Fria é a prova disso, onde os Estados Unidos caçou vários países, auxiliou em guerras nacionais, moldurou as políticas nacionais, os votos, interferindo no princípio da supremacia da nacionalidade de cada país. Ele criou regras com a ONU em 45 sobre o que não se deve fazer, mas que na realidade ele faz. Não devemos obrigar um país a alguma coisa tal específica com base na sua ação devida. Mas os Estados Unidos podem fazer essas coisas e ele não faz.
até os dias atuais. Mas, como eu disse, mero peão. Ok, para isso, um vídeo específico, não é mesmo? Já dando uma contextualizada global, auxiliou lá nas revoluções e tudo mais, auxiliou na queda, na fragilização de vários locais. Ele precisava que as pessoas estivessem frágeis para serem submetidas ao que era ordenado. Então, nessa época, foi a divisão de vários locais. China, por exemplo. Ai, quanta coisa que aconteceu. A Guerra Fria, tecnológica. Também podemos olhar pelo âmbito do quão grunhento isso era por trás, né? Além, da, além de invocar mortes, invocar tragédias, a fixação científica pelos corpos, a exploração disso, a desenvoltura da escravidão de outra forma e o estudo dos corpos mesmo, a ciência por trás do que eles faziam com as pessoas, os métodos. Bom, isso tudo estava nessa tal Guerra Fria. Somente política ideológica, né? Assim foi a Guerra Fria. Se iniciou dessa maneira, sangrenta. E foi até o final, até 1991. E podemos dizer até os dias de hoje. Mas aí vem a ditadura no Brasil. Da mesma forma que eles promoveram a ditadura em outros países, será mesmo que a ditadura foi tão civil-militar assim? Agora vamos adentrar na política nacional. O que estava acontecendo nessa época? A ditadura começou em 1964 e foi até 1985. Mas tem um pouco antes disso também. O conflito político. Em 1961, Jânio Quadros sai do governo. Não é mais presidente. Ele era considerado de direita. E naquela época, a política, sim, você poderia ter um, em um mesmo governo dois partidos diferentes, esquerda e direita. E quem era o seu sucessor? Jango, o famoso João Goulart, que depois dele veio a ditadura. Jango era de esquerda. Então, assim, não queriam que Jango assumisse o poder. Mas o que era empregado era que ele daria um golpe, tornaria a ditadura no Brasil. O Brasil viraria comunista. Que interessante, né? A história se repetindo e caindo na mesma moral. Desde 1945, com Vargas, empregando a mesma coisa. Ainda assim, este medo veio à tona e novamente. Um golpe. Vamos lá, a princípio. Até os dias de hoje, as pessoas têm medo deste tal Brasil comunista. Quando Jango subiu ao poder, era este o conflito. Ele assumiu em meio a uma guerra civil, entre aspas, mais ou menos, porque estava lá para início de uma guerra civil. O Brasil estava em causa. E tudo isso por quê? De onde vêm essas ideias? Vem da mídia, vem do que era falado na época. Então, assim, foram utilizados como massa de manobra à sociedade e, e tudo mais para empregar essa ideia.
Da onde que vem isso? Aí temos que olhar mais quem subiu no poder também nessa mesma época. 1961, Kennedy. Olha que maravilha. John Kennedy sobe ao poder. A razão do coração. O que ele traz consigo? Um grande medo do país virar uma grande Cuba. Oh meu Deus, como eles estavam preocupados. Nesta época em que, em 1962, foi instaurado o novo brinquedo da Casa Branca. No salão oval injetado um instrumento onde conseguia-se escutar as conversas secretas lá do salão oval e entender o que estava acontecendo e tudo mais. E que era ligado lá no sótão, lá no porão. E olha que lindo, a primeira gravação deste instrumento foi de Kennedy falando com as pessoas lá do governo sobre o seu temer. Olha, até decorei. A hora foi das 11h52 a meio-dia e 20. Falando sobre o medo de um país comunista, que João Goulart era um risco ao governo geral, o país seria decadente e tudo mais. Isso tudo ficou gravado. Mas, sinceramente, essas gravações são manipuladas, né? Eles falam que querem que as pessoas escutem. Aí tava a justificativa para suas ações, talvez. Não sei. Pode ser isso e mais outras coisas. O que veio com essa gravação? Que foi expostos há uns tempos atrás? Veio táticas de guerra, de invadir o Brasil para tomar o governo de João Goulart, caso seja necessário. Ou melhor, não tenha uma justificativa explícita, mas caso ele não saia. Ou é por pressão, ou é por pressão. Pois bem. Então já sabemos como que estava ali os mascotinhos do mundo e sua cabeça virada para onde iria tramitar os problemas. Para Jango, né? Para onde a sociedade iria olhar. A massa de manobra. Nestes planos de guerra, estava incluído trazer frotas para o Brasil, um grandes navios, sim, carregadores de porte de arma, ou entregar. Tinha o plano A e o B. Ou você entregava as armas para o país, para os militares tirarem Jango do poder uns anos mais à frente, ou eles mesmos fariam isso invadindo de forma aérea, naval ou militar ali. E que bom, e observando isso, Jango saiu mesmo do poder em 1964, porque este plano quase foi efetivo se ele não tivesse saído por livre e espontânea vontade. Isso seria um caos no Brasil. Tornaria mais vulnerável ainda. Mataria muitas pessoas. Foi o que aconteceu com um monte de país, foi o que aconteceu com a África, foi o que aconteceu com a China. Ok. Tá. E aí, o que os Estados Unidos em 1962 pensou? Mais ou menos neste período. Precisamos por alguém lá para ver como é que tá as coisas, para dizer quando devemos interferir com a nossa Força Armada Pátria para tirar o João Goulart caso seja necessário. Então eles mandam alguém que o Brasil gostava muito, que os militares muito gostavam, na verdade, que era o Jenner Walter.
Só sei que o Walter eu tô falando certo, e eu não tenho certeza. Ok. Por que essa pessoa? Os militares dos Estados Unidos já tinham ali, ó, muito convívio, desde a Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil entrou para a guerra, e, e aí, como eles eram aliados ali, os Estados Unidos queriam trazer voz para firmar ali uma aliança mais forte, ele levou quem? Walter. Olha que lindo. Então, desde 45, ele já tinha essa ligação com o Brasil. Então, ele foi lá na guerra, ajudou pessoas, né? Os militares brasileiros, deu casacos pra eles, forneceu uma cura, assim. Malandrito, malandrito. Aí tá. Depois disso, ele se tornou adito no Brasil, no Rio de Janeiro especificadamente. Isso ainda na guerra, depois da guerra, né? No caso. O que é um adito? É um representante de outro país que atua no seu país ajudando na política, a resolver as coisas. Então, ele veio de 45 a 48. Aí depois ele foi fazer a vida dele lá, foi tramitar, mas manipular a gente. Ele sabia umas 7 línguas, o cara era especialista, gente. Ok. Aí, Kennedy falou, opa, vai ser esse cara mesmo que eu vou chamar pra ir lá no Brasil. Ele pegou o Walterzinho e o Walter veio para o Brasil. Em 1962, ele voltou. E felizaço, porque foi muito fácil manipular a, a trama militar, já que ele foi acolhido, já que ele tinha essa patente muito forte. Foi o quê? Uns 18 comandantes, não recordo, que foram atender ele à sua chegada. Então, assim, ele estava a mão dos Estados Unidos para ficar de olho nas coisas e falar quando os Estados Unidos viessem interferir. Você acha que ele também não estava ali para interferir na política? Claro que estava. Ele foi um condutor para a iniciação da parte militar contra Jango também. E via Jango como o esquerdista liberal demais, muito perigoso. Um radical liberal. Tão interessante, né? Um, uma pessoa de esquerda, radical liberal, mas quando falamos de direita tem o neoliberalismo e tudo mais, mas coisas diferentes, né? Ok. Bom, eu vou explicar essa partezinha aqui que eu falei pra quem não tiver compreendido aqui nos comentários. Inclusive, se você está imerso nesse conteúdo e eu estou trazendo de forma interativa e você esteja aderindo a algo interessante, que ao meu ver é muito interessante para você. Deixa o like, me ajuda aí e ajuda que eu continue aqui fazendo mais e mais vídeos. Fortaleça a comunidade. Essa foi a interatividade dos Estados Unidos na questão militar e civil. Em 1962 também foi criado no Brasil União Cívica Feminina. União Cívica Feminina. Oxe, mas Santilha? Tá bom, né? Mas o que isso tem a ver? Calma, gafanhoto. A União Cívica Feminina. Um grupo de mulheres empresárias e militares que foram a voz, a porta-voz para a instigação na sociedade da
do medo de João Goulart e do comunismo. Elas eram representadoras. Pensa assim, olha comigo. Também existia a União Cívica Masculina. Esses dois eram entre Rio de Janeiro e São Paulo, tá bom? E o masculino também é entre empresários e militares. Elas traziam consigo ali aquela coisa de a mãe de família, dona da casa, que representava a sociedade e com essa representatividade atuava ali numa narrativa. Essas queridas foram responsáveis por, por trazer uma revolta social grande o suficiente para que em 1964, uns dias antes do golpe de Estado, tivesse multirões na rua, numa marcha da família com Deus pela liberdade, para que tirassem João Goulart, porque tinham medo de uma ditadura que seria implantada por ele. Mas é lógico que não faz sentido. Eles falaram pra tirar porque ele ia implantar uma ditadura e foi uma ditadura. Ai, que povo burro. É as narrativas, meu velho. Então ele foi moldurando a massa social para que eles se sentissem representados, vissem ali um personagem que condizia com o que eles sentiam, com o que era eles, e assim, a mulher, né, por si só, é uma grande representadora, é mãe, e então, utilizando deste artifício, a União Cívica Feminina instigou a sociedade e a ligação deles, vamos lá, elas eram quem financiava essa união, tanto a feminina quanto a masculina, eram os Estados Unidos e um Instituto de Pesquisas Sociais, IPS. A todo modo, não tenho certeza, mas acho que dá para ver sim. Financiada pelo EU. E aí que tá mais uma coisa importante. Em todo este período de João Goulart, de Kennedy, de tudo que estava acontecendo entre os meios, tinha uma perseguição governamental, militar, internacional e nacional, mas também econômica. Como Kennedy, o povo lá, Lyson, alguma coisa. Como Kennedy e um cara lá chamado Leonson, pela importância dos Estados Unidos, eles têm uma grande parceria com o Banco Mundial. De modo a que, caso eles não queiram ou não quisessem, não, o Banco Mundial não forneceria financiamentos ou empréstimos. E como Kennedy e Lyson não eram muito chegados a João Goulart, eles não liberaram o financiamento para o país. Então, assim, o país foi decaindo, né? E aí foi interferindo na nossa economia, na nossa qualidade de vida. E aí o que a narrativa fala? Que João Goulart era muito disposto, assim, que a sociedade não gostava muito dele, a empregar altas taxas de impostos e tudo mais. Mas será que isso não é uma questão de consequência e não que ele fazia isso por simplesmente querer aumentar a massa de impostos da sociedade? Não sabemos. Também não vou pintar o cara como a melhor pessoa do mundo, mas que se ele foi perseguido pelos Estados Unidos, ele já tem uns pontinhos.
Claro, isso também não é uma pra todos. Mas assim, a minha parte sensitiva aqui tá falando, gente. Ok, este boicote todo, financiando a contraparte, destrinchou em 1964. 19 de março de 1964, surgiu a marcha, a qual eu te falei, com Deus para a liberdade. Por quê? Religiosa também. Gente, vamos pôr aqui, ó. Vamos por aqui, vamos por aqui. Religião. Pois este aqui é o insumo da o combustível de tudo, de todas as guerras, entre aspas. Mas da maior parte das guerras, porque ele é sempre utilizado essa conexão que as pessoas têm com a sua essência para para instigar e promover o caos. Isso dá muito certo. E os Estados Unidos sabia disso. Então, essa união cívica aqui, feminina, colocou lá no seu layout que eles estavam fazendo isso para promover um país governado, um país governado cristão, porque eles não queriam um país ateu. Então, melhor que fosse implantada uma ditadura cristã do que qualquer coisa que não seja, que seja ateu. Então, como se deu isso? Eles estavam lá falando que João Goulart daria o golpe. Ia se tornar o Brasil uma ditadura, uma Cuba, tudo mais. Aí, saíram nas ruas e pediram a pediram a intervenção militar para que retirasse João Goulart do poder e assumisse. Ah, é, né? E com isso transformasse aquilo ali numa parte cristã. Gente, como Cristo amou isso, viu? Amou mesmo, amou que entrou esse regime totalitário aí, e teve lá o Dói, Cat, alguma coisa assim, que matou um monte de gente, uma coisa horrorosa, mas era cristão ali, né? Enfim, tudo isso pelo quê? Pela. Porque todo mundo ali era massa de manobra, que nem hoje em dia somos e não percebemos. Como sabemos? Pelo que mais está sendo divulgado na mídia. Se uma coisa virou consenso mundial, tem ali um efeito de massa de manobra. Não é por acaso. Nunca é. Nessa época não era e eles não sabiam, que nem não sabemos hoje em dia. Então, o que podemos criticar ou não, né? Pois bem, aí a partir disso, uns dias depois, houve mesmo o golpe e os militares entraram no poder. Foi assim que os Estados Unidos influenciou religiosamente, militarmente, civilmente, midiaticamente, para a entrada da ditadura no Brasil. Não era só um plano no Brasil, né? Como eu disse anteriormente. Foi um plano global. E é muito triste olhar por este lado. Quanta coisa que eles estavam dispostos a fazer, né? Entrariam com marchas de pessoas aqui para matar. Quantos civis morreriam? Deixaria mais frágil ainda a nação para que ela não tivesse condição nem de ter um raciocínio, sabe? Iriam amar o seu malfeitor, pensando que assim era o bom. Enfim, por isso que é tão importante olhar a história, porque até os dias de hoje isso acontece. Só que o que é promovido hoje em dia não é somente os Estados Unidos, mas para essa fortificação, a ONU. A ONU com as suas grandes questões, mas também o que está engrenhado por trás de tudo isso. Quantas coisas eu posso abranger aqui para falar, mas vai desviar. Se você quiser, eu faço temas específicos de cada questão.
são muito importantes também para o complexo todo. Podemos chamar a ditadura de manipulação, 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 manipulação. E no final de tudo, são magnatas que estão no poder manipulando o rumo, o roteiro social e governamental. Porque, como eu disse antes, os países são só peões. Tanto que depois que Kennedy já não tinha mais o seu valor, ou já tinha cumprido com essa tarefa, ele foi morto. Com a retirada de João Goulart, quem assumiu o poder foi Castelo Branco. O interessante disso é observarmos que os Estados Unidos precisava de alguém que estivesse no poder aliado a ele, submisso a ele. Então, quem entrou no poder, sendo Castelo Branco, era muito familiar do Walter. Lembra que eu falei? Aquele militar que veio para o Brasil, virou adido. Pois bem. Tanto que na guerra até dividiram mesmo alojamento, mesmo quarto. E pronto, estava instalado a melhor pessoa que poderia estar no governo possível. Nós atentemos às narrativas, vilões e heróis da nossa história, porque atrás disso tudo se esconde um espelho invertido que mostra que não é bem o que pensamos que seja. É sério, tá ao contrário. Observe com este olhar. Eu acho que foi tudo suprido nessa aula de hoje. Ai, que maravilha! Ah, Washington iria fornecer uma força, um suporte logístico e militar para o Brasil, ajudar o nosso paísão, né? E durante a ditadura também, houve muita questão da economia. Da mesma forma que aconteceu de barrarem os financiamentos do Brasil, houve um salto, aquele milagre econômico, não é mesmo? Vamos ver uma coisa aqui importante. O PIB. Agora vamos estudar economia. Produto Interno Bruto. E ele é resumido no que especificadamente? Como se olha? Não é como a gente pensa, porque pensamos de uma... Eu pensava de uma forma muito... Não, devem olhar uma coisa assim, não. Eles olham a partir do que é exportado. Então tem que ser mais exportado do que importado pelo país. O olhar mercantilista permanece. O que é exportado, os gastos do consumidor, os gastos do governo, os investimentos. Então, olha, se na época de João Goulart não dava para fazer investimento, o que acontecia? O PIB caía. Se o PIB caía, tinha uma inflação. E quando teve aquele governo do ouro lá. E tudo isso tem a ver com a moeda dos Estados Unidos, com quem compra, com investimento. Então, quando teve os governos seguintes, que teve o milagre econômico, teve uma deflação, mas tudo isso porque estava envolvido os Estados Unidos no meio, pois era propício ali. Mas não que isso tenha chegado às pessoas, né? Pois essa deflação que teve então um déficit. Olha como não faz sentido as palavras confundem. Déficit parece uma coisa ruim, mas na realidade para nós é uma coisa boa. Aí que tá as lógicas das coisas. Não chegou na mão do povo, né? Só que foi um grande marco na ditadura também. E essas são só algumas coisas. Existem muitas mais que não sabemos, que está por aí para serem descobertas.
e que talvez não se faça mais sentido olhar somente para isso. É interpretar o passado e ver o que está acontecendo agora. Agora eu vou falar de mais uma coisa. Agora eu vou falar do terceiro ponto importante, pois eu falei das narrativas e dos peões países. Agora eu vou falar de nós como seres humanos. Pois com tudo isso que acontece, para não sermos só uma massa de manobra, faz a questão do olhar crítico. Ah, então é o quarto, porque eu falei do olhar crítico também. A questão do olhar crítico. Mas muito mais que isso, olhar para dentro de nós mesmos. Porque não mudamos o roteiro social e isso, essa crise que nos dá a ver tudo isso, também é planejada. Então, é olhar para dentro, vermos o que devemos realmente transmutar dentro de nós mesmos e nos filiarmos a grupos também, grupos que incentivem a olhar crítico, incentivem que a verdade não é absoluta e que possamos trabalhar juntos e que tenha este lado humano, pois precisamos. É assim, pequenos e pequenos grupos que fazem a diferença, pois somos mais juntos e com as nossas diferenças. Saber lidar com isso é muito importante. Eu tinha que voltar no tema mais individual para tratar desse tema global gigantesco. É isso. Ok, Laia, e até o próximo agora. Curta, comente e, poxa, compartilhe. Sério mesmo. Vai me ajudar muito e isso vai ajudar muitas pessoas.